Amém, graça e paz. Boa noite aos irmãos. Hoje é dia 20 do mês 5, mês de maio. Esse mês já está caminhando para o seu encerramento. Damos graças a Deus porque até aqui o Senhor nos ajudou, como a Débora falou aí. Ninguém morreu, né? Ninguém morreu desta igreja. Já morreram pessoas que estavam próximas de pessoas daqui, mas Deus tem nos guardado, né? Então, abra suas Bíblias, a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. E vamos ler aí a partir do verso 35. Marcos 5, 35. Que diz o seguinte: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Amém. Então eu vou pregar sobre o seguinte título: os santuários de Deus. Os santuários de Deus. E para isso eu vou passear lá pelo Antigo Testamento, inicialmente em Êxodo, capítulo 25, e vou ler só o verso 8, que diz assim: Êxodo 25, 8: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Um santuário, e habitarei no meio deles. Então a condição para Deus habitar no meio do povo é que eles deveriam fazer um santuário, e habitarei no meio deles. O que é um santuário? Hoje, assim, no senso comum, nós ouvimos falar em santuário. Eu vou evitar usar o termo popular, né, porquanto está muito voltado para determinados grupos. Mas o sentido de santuário na Bíblia, eu entendo que é aonde Deus habita. É um local sagrado, alguma coisa santa. Por isso que é santuário, deriva de santo, né? Um local, uma habitação de um Deus. Não necessariamente o verdadeiro Deus, porque cada Deus tem o seu santuário. Mas aqui, o verdadeiro Deus colocou para Israel que eles deveriam fazer um santuário para que Deus habitasse no meio deles. Então, Deus habita em santuário. E aí por isso que eu vou falar sobre os santuários de Deus. Eu vou mostrar para os irmãos que Deus tem muitos santuários. Então, os judeus,
eles fizeram o santuário, que recebeu o nome de tabernáculo, né? O tabernáculo no deserto era o santuário que Deus mandou que eles fizessem. E Deus habitou naquele santuário. Eu vou mostrar como, na conclusão do tabernáculo, aí os irmãos vão aprender. Eu estava pensando nessa mensagem, estudando. Eu pensei, nós devemos crescer no nosso conhecimento, no nosso vocabulário do relacionamento com Deus. Tipo assim, então, a partir de hoje vocês têm que saber o que é um santuário. É uma palavra, um santuário, né? Depois eu vou mais na frente mostrar outras palavras. Quando eles terminaram o santuário, que era o tabernáculo era um santuário móvel, né? Mas é melhor antes disso eu explicar mais ou menos como era a configuração do santuário. Eu percebo que todo o santuário de Deus tem 3 partes. O tabernáculo, como era móvel, aonde ele ficava, não sei quando já viram o desenho do tabernáculo no deserto, mas havia uma cerca, nem que seja de tipo em redor daquele santuário, acredito que de cortinas ou de peles, para isolar dentro de determinada área. Então, a parte exterior chama-se átrio. O átrio é a parte exterior do santuário, chama-se átrio. Quem fica nessa parte exterior do santuário é o povo, porque o povo de Deus é dividido também em 3 categorias, por isso que todo santuário tem 3 partes. Então o átrio é a parte exterior do santuário. Aí tem a tenda, onde tem a próxima parte do santuário, chama-se o santo lugar. Há uma cortina naquela tenda, e aí só pode entrar nesse segundo compartimento os sacerdotes. Só os sacerdotes podem entrar no segundo compartimento. Eles entravam diariamente para fazer os sacrifícios. Ou seja, o povo permanecia no átrio, o povo comum. As pessoas mais qualificadas do povo, que eram os sacerdotes, entravam diariamente no segundo compartimento, que era chamado o santo lugar. E no terceiro lugar, na parte mais interior, depois do segundo véu, estava a terceira parte do tabernáculo, que era chamada o Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Nesse lugar santíssimo, nem o povo entrava, nem os sacerdotes entravam, mas somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava naquele lugar, levando sangue de animais para oferecer para Deus. Então, isso aqui é o santuário. Eu diria assim, o primeiro santuário que Deus mandou fazer no meio do povo de Israel. E aí, quando eles terminaram de concluir a construção do tabernáculo, esse santuário móvel, veja aí o que aconteceu. Em Êxodo 40, verso 34. Então, já viram lá? Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ele, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Perceberam aí como Deus veio habitar no santuário? Aquela nuvem, a glória era uma nuvem luminosa. Era a presença de Deus, né? Uma nuvem luminosa, semelhante à nuvem que apareceu no Monte da Transfiguração. Ela encheu o tabernáculo. Isso significa que Deus foi morar naquele lugar. Mas depois disso, tem o segundo santuário que os judeus construíram, que eu diria aqui que é o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém foi construído agora na cidade de Jerusalém, foi construído por Salomão, foi o segundo santuário agora, um santuário fixo, diferente do primeiro, esse agora era fixo. E esse segundo santuário também era dividido em 3 partes, do mesmo jeito. Ele tinha o átrio exterior,
a parte exterior do templo. Ele tinha o santo lugar, onde os sacerdotes entravam diariamente oferecendo os sacrifícios de animais. E tinha o santo dos santos, que era a parte mais interior, após o segundo véu, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano levando sangue de animais. E aí vamos ver o que aconteceu quando Salomão concluiu a construção do templo de Jerusalém, que era o segundo santuário, santuário fixo, para Deus habitar, casa de Deus, ali era a casa de Deus. Vejam só, segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, verso 1. Vamos lá. E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Olha só, a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O mesmo fenômeno que aconteceu quando da conclusão do primeiro tabernáculo, primeiro santuário, que era o tabernáculo, aconteceu também no segundo santuário, que era o templo de Jerusalém. A glória do Senhor encheu a casa do Senhor. A glória era aquela nuvem luminosa que representava, que realmente era o próprio Deus, né? Eu creio que era o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu ali, com a sua presença, aquela casa. Muito bem. Os santuários de Deus, toda vez tem o santuário tabernáculo, o santuário templo de Jerusalém. Agora, eu quero mostrar para vocês no Novo Testamento agora, aí, isso para mim aqui é uma coisa nova. Eu fico impressionado como o Espírito Santo, ele revela para nós determinados detalhes que normalmente nós não tínhamos percebido, né? Isso aqui é uma revelação. Pega aí esse mistério, como diziam os irmãos pentecostais, né? Irmãos, aqui no dia de Pentecostes, no capítulo 2, de Atos, eu vou mostrar para os irmãos o seguinte, né? Toda a cidade de Jerusalém é um santuário. Por isso que eu disse, os santuários de Deus. Toda a cidade de Jerusalém é um santuário. Por isso que Jerusalém é chamada a cidade santa. Por todo o Antigo Testamento, Deus falou que escolheu Jerusalém, dentre todas as cidades de Israel, para ser a sua morada. Aí vamos ver esse fenômeno do santuário de Deus, a cidade de Jerusalém. Vamos lá. Em Atos capítulo 2, verso 5, Jerusalém é o átrio, Jerusalém toda é o átrio. Vamos lá, verso 5, 2:5. E em Jerusalém estavam habitando, presta atenção a essa expressão aí, irmão. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E eu quero que os irmãos prestem atenção na palavra habitando. Provavelmente esse habitando aqui não era uma habitação permanente. É que os judeus tinham convergido de todas as nações. Aqui a expressão que ele usa é essa. Os judeus tinham convergido de todas as nações para a cidade de Jerusalém para celebrar a festa do Pentecostes. Mas a expressão que é usada aqui, pelo menos na tradução, é habitando, né? Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Uma expressão extremamente abrangente, né? Então, eu estou tomando assim, a cidade de Jerusalém toda é o átrio exterior. Por isso que o povo de Israel estava na cidade de Jerusalém, homens piedosos
mas eles estavam no átrio exterior, que é a cidade de Jerusalém toda. Agora vejam só, em Atos 2, verso 2. Atos 2, verso 2, diz assim: e de repente veio do céu um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Então, vejam só aqui, olha, aqui é uma casa agora, não é mais a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é o átrio exterior. Agora, nós não temos mais a cidade de Jerusalém. Agora o cenário é uma casa. Um som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Quem é que estava dentro dessa casa? Os discípulos de Jesus. Aqui no capítulo 1 fala que havia 120 discípulos. E só hoje eu entendi que aqueles 120 discípulos, eles estavam dentro daquela casa. Aquela casa é considerada o santo lugar. Assim, considerando Jerusalém como átrio, aquela casa era o santo lugar onde os 120 discípulos estavam, e eles estavam espalhados por dentro de toda aquela casa. E aquele vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, todos os compartimentos, todos os quartos. Era o Espírito Santo. O mesmo fenômeno que aconteceu na conclusão do tabernáculo, na conclusão do templo de Jerusalém, agora estava acontecendo nesta casa. A presença de Deus encheu toda aquela casa. Olha aí. Encheu toda a casa em que estavam assentados os 120 discípulos. O santuário de Deus. Agora, retorne aqui um pouco agora para Atos capítulo 1. Aí nós vamos ver assim, isso aqui é muito importante. É uma cidade, a cidade, por exemplo, a cidade é a parte maior, né? Aí nós vemos a casa, que dentro da cidade já reduziu para uma casa, as 3 partes do santuário de Deus. E na casa tem um compartimento, e esse compartimento chama-se tabernáculo. Eu confundo tabernáculo, não, chama-se cenáculo. Por isso que eu disse, aprenda essa palavra aí, olha. Na casa tem um compartimento chamado cenáculo. É um compartimento do 2º andar. É um compartimento relativamente grande, mas não é toda a casa. Só que o vento veemente e impetuoso encheu toda a casa, não só o cenáculo. Agora vamos ver quem é que estava lá no cenáculo, irmão. Atos 1:13, veja só. E entrando, subiram ao cenáculo. Aí está o cenáculo, porque estava no 2º andar da casa. Entraram, subiram ao cenáculo, onde habitavam, olha a mesma palavra, habitavam em Jerusalém homens piedosos. Aqui, habitavam naquele cenáculo, o que significava uma habitação temporária, passageira, numa expectativa, esperando algo. Mas a expressão que é usada aqui é habitavam. Então, no cenáculo habitavam Pedro, Tiago, João, os 11 apóstolos aqui habitavam lá. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres. Olha, mais outro grupo, as mulheres estavam junto ali. E Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Então veja assim, irmão, que esse grupo aqui que é mencionado aqui é um grupo qualificado, não era o povo comum. Então eram os 11 apóstolos remanescentes. As mulheres aqui são aquelas mulheres mais importantes, né? Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus é citada à parte, né?
Mas havia algumas mulheres muito importantes que faziam parte do ministério de Jesus, elas estavam lá junto com os apóstolos. E havia a mãe de Jesus, que era Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, né? Pelo menos 4 irmãos de Jesus são citados no Novo Testamento. Então, esse grupo qualificado, não era um grupo qualquer. Eles não estavam habitando nem na cidade de Jerusalém, como os judeus piedosos, não estavam habitando na casa, né? Na casa de maneira geral, porque estava ocupada a casa toda por outros discípulos. Mas essas pessoas aqui, elas estavam no cenáculo, um quarto grande no segundo andar da casa. E se nós fôssemos olhar lá para o livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 10, vai dizer que Daniel orava 3 vezes por dia, na sua casa, no quarto, no segundo andar, com as janelas voltadas para Jerusalém. Tem algum mistério aí, Deus está revelando algo, né? E então, irmãos, este cenáculo aqui realmente parece ser o Santo dos Santos, tomando a cidade de Jerusalém toda como o átrio, aquela casa toda como santo lugar, e o cenáculo como o Santo dos Santos. Essa tríplice divisão está por todo lugar na criação de Deus. Por quê? São santuários que Deus fez para ele habitar. Agora, e aí aconteceu esse fenômeno aí. 2 verso 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Lembra que lá em 2 Crônicas 7:1, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto. Aqui línguas como que de fogo desceram sobre os discípulos, mas não os consumiram. Mas diz aí, e todos foram cheios do Espírito Santo. Observe aqui, ó, o tabernáculo quando foi concluído, a nuvem encheu o tabernáculo. O templo de Jerusalém quando foi concluído, a nuvem encheu a casa do Senhor, que era o templo. Agora, a mesma presença, que era a glória de Deus, o Espírito Santo, na forma de uma nuvem, ele encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E agora, o discípulo que estava no cenáculo, apareceram línguas como que de fogo, e pousou sobre cada um deles. Aí diz aí, e todos foram cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira como o tabernáculo foi cheio, o templo foi cheio. Agora, o cenáculo e a casa foram cheios da presença de Deus. Agora foram as pessoas, né? Aí eu estou mostrando aqui, os santuários de Deus é que Deus está afunilando para mostrar agora que Deus vai evoluindo na questão dos seus santuários onde Ele habita na terra. E agora Ele chegou aqui no ponto em que o santuário de Deus é o corpo do crente. Todos foram cheios do Espírito Santo. Da mesma maneira como os templos de pedra ou de madeira do passado. Então agora, os santuários de Deus são pessoas. Deus habita em pessoas. Por isso que cada ser humano é constituído de 3 partes. O corpo é o átrio, é a parte visível, tangível. Mas aí tem a alma, é o santo lugar. E o santo dos santos da personalidade humana é o espírito, onde Deus habita, que é confundido com o coração, né? Assim na linguagem bíblica. Então agora, Deus tem um santuário móvel, o corpo do ser humano. Tem 3 partes. Mas Deus habita nesse santuário aí. Farão no meio deles um santuário para que eu habite no meio deles, né? E aí, reforçando ainda esse ponto aí, eu quero ir para João, capítulo 2, verso 19, Evangelho de João 2,19, que diz o seguinte: e Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Na NVI tem tabernáculo. Aliás, santuário. Tá, essa palavra tá. Na NVI tem: derrubai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado
este santuário, e tu o levantarás em 3 dias. Porém, ele falava do santuário do seu corpo. Então, mais uma vez aí, Jesus confirmando que Deus resolveu agora que o santuário em que ele habitaria seria o corpo de seres humanos. 1 Coríntios 3,16, Paulo escreve: não sabeis vós que sois o templo de Deus, ou o santuário de Deus, né? Templo e santuário aqui são sinônimos, e que o Espírito de Deus habita em vós. Agora a linguagem que o Novo Testamento usa o Espírito Santo habita. Não é assim, a glória de Deus encheu, a nuvem encheu, agora é o Espírito Santo, porque na verdade, tanto a glória de Deus como a nuvem era o Espírito Santo. Só que eles não falam claramente no Antigo Testamento. E em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz, 1 Coríntios 6,19: ou não sabeis que é o vosso corpo, é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Agora, irmãos, aí alguém está perguntando, o irmão deve estar perguntando, mas sim, e o que isso tem a ver com Marcos capítulo 5, que eu li no começo? Eu vou mostrar o mesmo padrão funcionando aqui em Marcos capítulo 5. Jesus está caminhando para a casa de Jairo, principal da sinagoga. E quando Jesus chega à casa de Jairo, verso 38, Marcos 5,38: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ou seja, a casa de Jairo, Jesus chegou à casa de Jairo, só que ele não entrou, né? Porque a casa tem uma parte exterior, que é o quintal, nós aqui chamamos de quintal, terreno, outro lugar usa outros nomes. Eu até pensando nisso aqui, eu pensei o seguinte: nos Estados Unidos da América, normalmente a gente vê em filme, eles não têm cerca, as casas são sem cerca, os quintais são abertos, os terrenos são abertos. Só que aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil, toda casa tem uma cerca. E aí eu fiquei pensando, sabe uma coisa? Isso é muito importante, veio pela cultura, mas eu acho que nesse caso aqui o Brasil está mais correto que os Estados Unidos, porque tem demarcação de território. Toda casa tem um átrio, tem um santo lugar e tem um santo dos santos. Por quê? Porque a casa é um santuário de Deus. Aí eu estou mostrando isso aqui em Marcos capítulo 5. Então Jesus chegou à casa de Jairo, só que ele chegou na casa, no lado exterior da casa, no terreno, no quintal. Aí vem aí 38: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam no lado de fora, no quintal. Agora veja, irmão, verso 39: e entrando aonde? Na casa. Agora Jesus está entrando na casa. Eu estou mostrando aqui para vocês que a casa é o santo lugar onde Jesus está entrando agora, a casa de Jairo, porque toda casa é um santuário de Deus. Aí vem aqui 39: entrando, agora ele estava dentro da casa, disse: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Agora veja só, pessoas que estão dentro da casa, que geralmente é o santo lugar, que é o lugar dos sacerdotes, onde só entram pessoas qualificadas, eles estão rindo e zombando de Jesus. Só que acontece algo aí. Ele diz assim: riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair. Essa expressão tendo-os feito sair, eu acho que é muito branda. Eu acho que Jesus expulsou, né? Jesus expulsou aqueles homens de dentro daquela casa. Jesus botou eles para fora da casa, porque eles estavam zombando dele. Será o caso de que pessoas que estão dentro do santo lugar, local dos sacerdotes, pessoas qualificadas diante de Deus, não devem zombar das coisas de Deus? Ou devem se comportar de acordo
com a palavra de Deus. Jesus botou eles para fora de casa. Aí diz aí: tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam. Então, Jesus tomou o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João, que eram os 3 discípulos mais chegados, e com ele fazia 6, esse grupo. E aí ele entrou no Santo dos Santos, que era o quarto, corresponde ao cenáculo, aonde a menina estava morta. Entrou, parte final do verso 40, e entrou onde a menina estava deitada. Aí, irmãos, aí eu quero mostrar o milagre aqui que aconteceu, né? E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Literalmente o que Jesus falou em aramaico foi: garotinha, levanta. Essa palavra Talita é garotinha, menininha, diminutivo. Garotinha, levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Ou seja, irmãos, o milagre aconteceu no Santo dos Santos, na parte mais interior da casa, aonde Jesus entrou. Mas Jesus não fez o milagre no átrio, não fez o milagre dentro da casa, mas fez o milagre dentro do quarto. Porque o quarto, e aqui eu mesmo estou aprendendo nesse negócio aqui, as nossas casas são santuários aonde Deus quer habitar. E o nosso quarto é o local mais sagrado aonde Deus quer habitar, para realizar o milagre que acontece lá. Por isso que eu entendo que tem pessoas que não têm televisão. Já ouvi falar de pastores que não têm televisão dentro do seu quarto de dormir, porque é um local sagrado, Santo dos Santos, Deus quer habitar lá. E lá onde acontece o milagre, onde Jesus ressuscitou a menina, Aí diz aqui: e mandou-lhes expressamente que lhe dessem, que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Então, o que nós podemos aprender daqui? Aqui, a procurar lutar para transformar a nossa casa naquilo que Deus idealizou para que a nossa casa seja um santuário de Deus, e que o milagre vai acontecer no Santo dos Santos da casa, que é o quarto. Será que é por isso que Jesus falou assim: quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora teu pai que está em secreto, porque que teu pai que vem em secreto te recompensará. O local da presença de Deus, o Santo dos Santos, é o quarto. E aí, já que essa menina estava morta e Jesus ressuscitou, não tem milagre que Deus não possa fazer se Ele habitar no santuário, que é a nossa casa. Mas a pergunta que eu faço aqui: será que Deus pode habitar na nossa casa? O ambiente da nossa casa, o clima da nossa casa? Será que nós cometemos injustiça dentro da nossa casa? Será que nós ignoramos a presença de Deus dentro da nossa casa? E Deus quer habitar na nossa casa, mas nós devemos, Jesus botou para fora da casa aqueles homens que zombaram dele, e já estavam dentro da casa. Mas só quem entrou no Santo dos Santos foi o pai e a mãe da menina, porque estavam realmente sofrendo. Pedro, Tiago e João, que eram os discípulos mais íntimos. Então, irmãos, eu acho que se nós queremos milagres, queremos que Deus ressuscite coisas na nossa vida, nós devemos valorizar e tentar transformar a nossa casa no santuário em que Deus habita, porque esse é o plano dele. Mas depende da nossa resposta e colaboração. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Vamos orar. Fique em pé.